Estamos de volta ao estúdio do MP na TV, hoje conversando com a promotora de justiça, Ana Lara Castro. Doutora, a gente veio falando aí um pouquinho sobre nós mulheres, não tenho como escapar de dizer que você é uma referência quando a gente fala aí em violência doméstica, porque foi um trabalho de 10 anos, não foi nem ontem nem hoje. E eu vejo também que você está permeando por outros caminhos. Foram 3 livros lançados falando sobre crime cibernético. Fala um pouquinho para mim sobre esses 3 livros, doutora. O meu interesse por essa matéria de crimes cibernéticos começou ainda no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, porque chegam muitos casos, especialmente casos de reiterado assédio, reiterada perseguição, que a gente não tem uma tipificação específica, mas que a gente poderia dizer que é o stalking, né? Aquela atenção indesejada, aquele padrão de repetição de assédio, de perseguição que gera medo na pessoa. Os casos de exposição, né, dos casos de divulgação de vídeos e de fotografias íntimas. Então, eu comecei a me interessar por isso. Mas, quando eu saí licenciada para fazer o mestrado nos Estados Unidos, foi onde eu me aprofundei no estudo desses temas e aí ampliou-se, né, para além do universo única e exclusivamente do universo da mulher. Por que você foi por esse caminho, doutora? Teve algum caso que te levou por esse caminho ou foi uma observação mesmo do cotidiano? Foi uma observação do cotidiano. Quando eu comecei a trabalhar no caso dos crimes cibernéticos, era uma ausência, como ainda é, de tipologia adequada, né? de tipos penais na legislação brasileira que a gente pudesse manejar para descrever esse fenômeno e poder processar alguém que estava praticando esses delitos, né? O Brasil a gente viu exemplos muito recentes, né, de pessoas que caíram na rede, né, com situações constrangedoras e que tentaram de alguma forma e não conseguiam, né, tipificar isso. Não consegue, né? É muito difícil com o arcabouço legislativo que nós temos hoje no Brasil ter um tratamento adequado desses delitos. Depois, porque nesses 10 anos que eu trabalhei ali na Promotoria de Violência Doméstica, eu passei a fazer outros estudos que são fora do direito. Eu acho que assim, o direito não basta para dar solução a N problemas da sociedade, N problemas de relações humanas, N complicações dessa condição humana. Então, quando mistura o humano ali... Né? Exato. Então, assim, aí eu fui para estudar um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, enfim, a gente vai ampliando, vai lendo. Quando você sai para fazer um mestrado, eu acho que a grande beleza de sair para fazer um mestrado é você poder mergulhar a fundo nesse universo de pesquisa, nesse universo de trabalhos científicos que estão à disposição e que às vezes no teu dia a dia você não tem condição de acessar por falta de tempo mesmo, porque você está focado no teu trabalho, você não está focado numa produção científica. Então, que é um momento transformador ali, né, doutora? Sem dúvida, você volta a outra pessoa. Né? Então, foram 3 livros. O primeiro é sobre exposição pornográfica não consentida na internet. O segundo é Stalking e Cyberstalking. E o terceiro é um livro sobre perversão e sexualidade, que teve uma grande repercussão assim, para as pessoas, né? Na verdade, é uma tentativa de aproximar esses temas do universo do direito, que as pessoas tratem disso como uma realidade posta com a qual precisa lidar, e isso ainda mais interrelacionado com o fenômeno hoje da rede mundial de computadores, né? Eu escrevo esses livros em parceria com o professor Spencer Seidel, que é de São Paulo, e ele já escreve sobre direito penal informático há algum tempo, e essa parceria começou justamente no mestrado lá nos Estados Unidos, onde nós nos conhecemos. E é engraçado que quando se fala de sexualidade, de sexo, quando se fala, hoje está muito ligada à internet, né? É um assunto tão humano, né, tão cotidiano, tão dia a dia, e as pessoas ainda se assustam, né? Ainda tem uma certa resistência a se falar sobre esse assunto. Muito tabu, né? Muita dificuldade de falar do assunto, quase como uma negação, né? Como comer, beber e rezar, exato. Né? Então, o sexo só faz parte. A gente precisa falar desses fenômenos, quanto mais no mundo hoje em que a sexualidade tem sido muito moldada pela própria internet, tem sido muito moldada por essa facilidade de acesso, por essa facilidade de comunicação entre as pessoas.
pro aspecto positivo, sim, mas muito também para o aspecto negativo, né? Em relação a esse terceiro livro, que a gente estuda muito esses fenômenos dentro do ambiente cibernético, o que a gente vê é o seguinte: determinados comportamentos que jovens ou, enfim, adultos tinham dificuldade de acessar, porque você tinha um desejo específico, ou, para usar um popular, uma tara específica, e você tinha que procurar isso fisicamente, se deslocando, você... Viver em grupos ali, né? Exato, que você tinha uma dificuldade física, logística de realizar isso. Hoje, com um simples acesso à internet, você consegue ter acesso a qualquer tipo de comunidade, e mais do que isso, você consegue ter o que a gente chama de peer support, você consegue ter o apoio de pessoas que pensam com você, que têm aquela mesma referência que você, e isso, do ponto de vista também da conexão com o direito penal, é muito perigoso, né? Porque você começa a ter uma validação, uma aceitação do seu comportamento, ainda que o seu comportamento seja violento, seja violador de direitos humanos das pessoas, mas você tem uma validação muito rápida, mundial, porque você vai encontrar sempre uma comunidade que compartilha daquele teu comportamento. É um fenômeno que a internet traz, é uma realidade que o direito não pode negar. A internet ainda é um campo sem lei, né, doutora? Que precisamos aí criar ordens, né, na hora de você É muito pouco regulado, né? As empresas não têm um sistema consistente de compliance e há muito... Só um exemplo, doutora, se uma pessoa faz um nude e esse nude cai na rede, ela tem como tirar isso do ar? Então, ela tem como tentar tirar, mas às vezes é muito difícil de conseguir. Vai depender da dimensão que isso tomou, vai depender em que tipo de veículo que ele está disponibilizado. Pode-se começar desde uma tentativa de notificação às empresas, e aí as empresas têm ou não as suas regras de compliance para cumprir. Há a questão de entrar na justiça e pedir uma decisão judicial, uma ordem judicial para que isso seja tirado, mas ainda assim, primeiro, é muito específico esse pedido, e depois nem sempre as empresas cumprem. Ainda que cumpram, dependendo do tanto que isso já se alastrou, o tanto que aquilo deixou de estar no que a gente chama da internet de superfície, daquela que daqueles sites que são acessados, daquela informação que é acessada por indexadores comuns. Se você for para o que a gente chama de deep web, é muito difícil, quase impossível, eu diria, rastrear a dimensão que aquela imagem tomou, independente se ela já está disponibilizada em sites pornográficos, né? Tem gente que disponibiliza em sites pornográficos. Então, algumas situações, sim, é possível conter. Outras, não. Por exemplo, com aquelas imagens que vão por WhatsApp. Se pode, sim, determinar medidas determinar ordem para que aquilo não siga sendo compartilhado, fixar-se indenizações por dano moral, mas uma vez espalhado, como que você recompõe a situação anterior, o status quo ante, não consegue. Então a dica é pense muito antes de fazer, né? Não é que não vai fazer, quer fazer, faça, mas pense muito antes de fazer. Eu acho que as pessoas têm que ter uma crítica e uma dimensão, né? Também a gente tem que lidar com mais naturalidade com o fato de que hoje parte do desejo, da excitação das pessoas também tem a ver com se mostrar, com se expor. É uma nova forma de interação sexual que também precisa ser absorvida pela sociedade. Talvez as gerações mais jovens vão saber fazer isso muito melhor do que a gente, vão dar menos importância para esse fenômeno, porque será uma forma de interação sexual presente no cotidiano deles. Ainda não é assim, né? Nós ainda estamos longe de chegar aí. Então, as pessoas precisam saber as consequências dos atos dela, que a internet não é uma brincadeira. Compartilhar também pode causar consequências. Compartilhar também pode causar consequências graves. Doutora, como é que a gente faz para adquirir os seus livros? Quem estiver interessado em adquirir seus livros? Os livros são publicados pela editora De Plástico, é uma editora de Belo Horizonte. O site da editora De Plástico tem todos os livros, mas eu acho que hoje quase todas as grandes livrarias virtuais, a gente não pode estar falando, vendem os livros desde Amazon até... Enfim, todas as grandes, então, se a gente não fazer propaganda... Passa o nome dos livros, por favor, só porque quem estiver interessado... O primeiro deles é Exposição Pornográfica Não Consentida na Internet, o segundo deles é Stalking e Cyberstalking, e o terceiro é Perversão, Pornografia e Sexualidade, Reflexos no Direito Criminal Informático. Porque é um assunto que tem muito pouco biografia, né? Eu então acho que a gente tem mesmo que fazer são livros pioneiros, muita propaganda, né? São livros pioneiros.
Doutora, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. A gente fica super feliz de saber que aí a gente tem uma Sul Mato Grossense de verdade, realizando um trabalho tão importante para o Estado, para o Brasil, quiçá para todo mundo, porque é um assunto que vai se alastrar para o mundo, né? Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada, e foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada, doutora. Na semana que vem, a gente volta para falar mais a respeito de Ministério Público. Tchau!